Ó Maria concebida sem pecado, Nossa Senhora das Graças. Boa noite. Então, é uma alegria estarmos mais uma vez aqui reunidos para poder rezar e para poder partilhar a palavra de Deus. O tema de hoje ele é muito específico, que diz o seguinte: o Senhor Jesus precisa ser conhecido. E quando Deus vem nos pedir que nós tenhamos essa atitude de fazer Jesus conhecido, nós vamos refletir e entender de que Deus quer que nós levemos a pessoa de Jesus para os nossos irmãos. Muitas vezes nós viemos para a igreja para buscar alguma coisa, para buscar uma cura, para se sentir bem. E na igreja nós encontramos isso. O amor de Deus toca o nosso coração, nos consola, retira a nossa tristeza, restaura as nossas forças. O Espírito Santo reaviva a nossa vida, nos dá força para continuar. Mas hoje o Senhor, além de nos dar tudo isso, Ele quer também pedir de nós alguma coisa. Ele quer pedir de nós um esforço. Ele quer pedir de nós uma atitude. A música que nós cantamos aqui, ela vai dizer, né? Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito. Então, quando nós cantamos para que o amor de Deus ele possa ser reavivado no nosso coração, nós estamos pedindo sim que nós possamos sentir este amor novamente, que nós possamos experimentar este amor novamente, que nós possamos nos sentir abraçados por esse Pai que nos ama incondicionalmente, esse Pai que nos olha com amor, esse Pai que, apesar dos nossos pecados, das nossas misérias e infidelidades, Ele continua sendo fiel, Ele continua amando, Ele continua abraçando, Ele continua perdoando, Ele continua sendo misericordioso. Mas nós também estamos pedindo um fogo. Que fogo pode ser esse? O fogo do desejo de levar este amor para os nossos irmãos. E eu vou dizer para vocês, isto não é assim uma função de algumas pessoas da hierarquia da igreja. Não, isto é para todos. E não é assim, que chique que eu sou um evangelizador. Não, isto é obrigação de todo cristão. É nossa obrigação. Tem um evangelho que diz assim, que o reino dos céus, Jesus é que conta isso, o reino dos céus é semelhante a um homem que encontra um campo e neste campo ele encontra um tesouro. Ele vai, vende tudo o que tem para comprar este campo. Ou seja, o reino de Deus é um tesouro. Então nós não podemos, no caso da parábola de Jesus, aquele tesouro, ia fazer aquele homem ficar rico. Mas no caso, comparando com o reino de Deus, ele não é para uma pessoa só. O reino de Deus, eu posso ter acesso a ele como se eu tivesse aquele tesouro, mas uma outra pessoa pode ter acesso ao mesmo tesouro sem tirar nada de mim. Eu vou ter o tesouro e ele também vai ter o tesouro. E outra pessoa vai ter o tesouro, e milhões de pessoas vão ter o tesouro. Basta que nós façamos com que essa pessoa, ela encontre também o tesouro naquele campo, e ela tenha coragem de voltar para a sua casa, vender tudo o que ela tem, e voltar para adquirir este campo. E se nós encontramos o tesouro, nós sabemos aonde ele está, nós temos a obrigação de dizer para outras pessoas, existe um tesouro. Existe uma vida nova. Existe um Deus que te ama.
e te quer bem. Mas aí, para a gente falar de Jesus, nós precisamos primeiro fazer o quê? Você consegue explicar uma coisa que você não conhece? Sim ou não? Não, né? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é conhecer quem é Jesus. Você sabe quem é Jesus? Tem uma pergunta assim que é muito famosa, né? Quem é Jesus para você? Já ouviram essa pergunta? E qual é a resposta que nós damos? Jesus é tudo. Não é assim que nós respondemos? Quem é Jesus para você? Para mim, Jesus é tudo. Só que você não deu a resposta. Falar Jesus é tudo é muito simples. Agora, você explicar realmente quem é a pessoa de Jesus, aí é que eu quero ver. E para você saber quem é Jesus, você precisa conhecer Jesus. Você precisa estudar sobre Jesus. Você precisa se aprofundar sobre a pessoa de Jesus. E onde é que nós vamos encontrar isso? Aonde? Aqui. Aqui tem os 4 evangelhos que eles narram a vida de Jesus. O que Jesus fez, o que Jesus falou, os conceitos de Jesus estão aqui. E aí, às vezes, alguém pode pensar assim, mas eu já sei. Eu vou na missa tem um evangelho, toda missa o padre lê, toda missa o padre explica, então eu sei. Só que na missa, a nossa atenção não está toda voltada para o evangelho. E muitas vezes nós voltamos para casa, e se no outro dia alguém perguntar assim, o que foi que o evangelho falou? Nós já não lembramos mais. Não acontece isso? Muitas e muitas vezes. Então nós precisamos estudar. Nós vamos pegar aí a passagem de Filipenses no capítulo 2. Filipenses no capítulo 2. Onde que nós vamos ver quem é Jesus. Filipenses capítulo 2. Está na página 1504. Então, olha só, nós temos os 4 evangelhos, onde que está a vida de Jesus descrita, mas nós temos os outros livros do Novo Testamento, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, o Apocalipse, que não foi Jesus quem falou, mas foram estes homens inspirados por Deus, que eles explicam quem é Jesus. Os discípulos, os apóstolos, eles são especialistas na pessoa de Jesus. E São Paulo aqui neste texto, ele vai explicar para nós um pouco do que é Jesus. Claro que em um pequeno texto nós não vamos conhecer toda a pessoa de Jesus. Mas em cada pedaço a gente vai conhecendo um pouco de Jesus. Vamos pegar aqui a partir do versículo 5. Filipenses 2, versículo 5. Está escrito assim: dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus. Olha aqui, São Paulo já deu 2 características aqui, muito importantes, a respeito da pessoa de Jesus. Qual é a primeira característica? Ele é de condição divina. Ou seja, Jesus, ele é Deus. Por que eu estou dando ênfase nessa parte? Porque hoje nós vamos encontrar
né, nesta era de modernidade, muitas e muitas pessoas que já perderam a fé em Deus, que já questionam a pessoa de Jesus, e vai existir aqueles que dizem assim: não, Jesus existiu, existem provas históricas de Jesus na terra, só que Jesus, ele não era Deus. Não tem cabimento uma pessoa ser Deus, um ser humano ser Deus. Jesus foi uma pessoa muito especial, foi um grande profeta, uma pessoa iluminada, mas ele não era Deus. Está errado. A primeira característica de Jesus é que ele é Deus. A Bíblia ela tem várias provas a respeito disso. Eu estou mostrando uma aqui para você. São Paulo está dizendo, sendo ele de condição divina. Segunda pessoa da Santíssima Trindade. E continua dizendo assim, olha, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Segunda característica de Jesus, não se prevaleceu do seu ser divino, mas ele renunciou, ele aniquilou a sua divindade para se assemelhar aos homens. Ou seja, Jesus se tornou homem. Aquilo que nós celebramos todos os anos no Natal, o nascimento do menino Jesus. Claro, uma gestação tem 9 meses. E se Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, então nós voltamos 9 meses atrás e nós vamos chegar no dia 25 de março. Mais ou menos a data em que se acredita que Nossa Senhora foi visitada pelo arcanjo Gabriel e ali Jesus foi gerado por milagre no ventre de Maria. Nós quase nunca damos atenção para essa data. Ela passa assim um pouco desapercebida, porque não existe uma grande festa nessa data. Nós não temos este costume, este hábito de fazer uma grande festa. E também porque geralmente essa data, ela cai dentro da Quaresma, próximo da Semana Santa. Então é uma data que passa um pouco desapercebida, mas essa data é uma das datas mais importantes que existe. Porque foi nesse dia em que se cumpriu isso que está escrito: Jesus não prevaleceu-se do seu ser igual a Deus, mas ele aceitou assumir uma condição de servo, uma condição de escravo, e deixou a sua condição divina para se colocar em um corpo humano. E quando nós falamos isso, nós não temos assim a dimensão do tamanho que é isso, porque nós não sabemos o que é ser Deus. Ninguém aqui nunca foi Deus, nem passa pela cabeça o que é isso, mas Jesus sabe disso. Jesus, ele é Deus, e ele renunciou a essa condição para assumir uma condição de servo, de escravo, de homem, que sente saudade, que sente tristeza, que sente dor, que chora, que sente angústia, que sente medo. Mas Jesus sentiu angústia? Jesus sentiu medo? Sim. É só a gente olhar lá, Jesus no Horto das Oliveiras, rezando e dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. E a Bíblia vai dizer assim que Jesus ele entrou numa angústia tão profunda que ele chegou a suar sangue. Então o fato de suar sangue é a prova física da angústia que Jesus estava experimentando. E ele aceitou essa condição livremente, porque ele tinha uma missão para cumprir. Vamos dizer que missão é essa, né? Daqui a pouco São Paulo vai dizer. Então, versículo 7. Aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então,
além de viver o sofrimento de se tornar homem, Jesus ele dá um passo a mais. Ele vai até o sofrimento de morrer em uma cruz. Versículo 9. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes. Então aqui mais uma característica de Jesus. Porque ele foi obediente até a morte, Deus o exaltou e deu a ele um nome que está acima de todo nome. Versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos, no céu, na terra e nos infernos. E toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o que está escrito aí? Senhor. Mais uma característica que São Paulo vai dar de Jesus. Então, olha só, quanto que nós podemos aprender em um pequeno texto. Esse texto ele é muito importante, ele é muito conhecido. Mas existem diversos outros. Então, primeiro, Jesus é uma pessoa divina. Jesus é aquele que não se apegou à sua condição divina, mas assumiu uma condição humana. Jesus, além disso, ele foi até o extremo do sofrimento, até a morte de cruz. Quarto, Deus o exaltou e deu a ele um nome que está acima de todo nome. E colocou ele como o Senhor, com tanto poder, que está dizendo aqui que toda língua vai confessá-lo como Senhor, e todos os joelhos vão se dobrar diante dele, no céu, na terra e até nos infernos. E nós vemos várias e várias passagens na Bíblia, onde que Jesus ele vai chegando, e ele tem uma pessoa endemoniada, e aquela pessoa endemoniada já começa a gritar. Somente com a aproximação de Jesus, o endemoniado começa a gritar: o que você quer comigo, Jesus de Nazaré? O que foi que eu fiz? E Jesus, com o seu poder, com apenas uma palavra, ele expulsa aquele demônio. Então é esse Jesus que nós precisamos levar para as pessoas. E aí eu te faço uma pergunta. Você já conseguiu levar a pessoa de Jesus para alguém? Pelo menos uma pessoa? Você já conseguiu influenciar uma pessoa com o nome de Jesus para que essa pessoa mudasse a sua condição, deixasse uma vida longe de Deus e se aproximasse de Deus? Olha só, uma pessoa. É só uma pessoa. Que deveria ser muito simples. Mas infelizmente, quando nós vamos procurar na nossa vida, nós vamos vasculhar na nossa vida, se nós já fizemos, com uma palavra, com um conselho, com uma pregação, tocando violão, cantando, conduzindo uma oração, ou até conversando mesmo, na escola, no trabalho, em casa, com o vizinho. Ou se não é através de palavra, mas assim através de um testemunho. Alguém que já chegou para você e falou assim: olha, eu não sei o que você tem uma coisa diferente, eu queria ser como você, o que é que eu preciso fazer para ser assim? Pensa na sua vida, não precisa responder, pensa se já aconteceu isso alguma vez na sua vida. Através de uma foto. Às vezes nós pensamos assim: para que esse negócio de ficar tirando foto no grupo de oração? Mas aquela foto, quando a gente coloca lá na internet, alguém vai olhar para aquela foto e vai falar assim: por que essas pessoas estão sorrindo? Que felicidade é essa? Que alegria é essa? Que a minha vida é só tristeza, é só desgraça, eu não consigo ver felicidade? Por que essas pessoas são felizes? Eu também quero encontrar essa felicidade. Olha só,
a evangelização pode acontecer assim também. E aí, você precisa encontrar qual é o seu jeito. Nós vamos dizer assim, né? Qual é o seu dom, qual é o ministério que você precisa encontrar na igreja. Talvez você pense assim, mas eu não sei fazer nada. Sabe, porque Deus deu um dom para cada um. Agora, uma coisa que Deus vai cobrar de você, vai cobrar de mim, vai cobrar de nós. São Paulo vai dizer assim: ai de mim se eu não evangelizar. Bate assim no seu peito e fala assim: ai de mim. Mais uma vez, ai de mim se eu não evangelizar. Olha, talvez você não acredite nisso. Talvez você pense assim: isso é bobeira, coisa de religioso. Só que está escrito aqui na Bíblia. Se você quiser contestar, você é livre. Eu não vou contestar isso, mas não vou mesmo. Eu vou dizer para mim mesmo: ai de mim se eu não evangelizar. Eu vou dizer para mim mesmo: toma vergonha, larga de preguiça, larga de medo. Ai de você se você não evangelizar. E aí nós temos que dar a nossa resposta. Quando Deus ele nos faz um pedido, Ele fica esperando uma resposta. É como se Jesus falasse assim, né? E aí? Estou esperando. Você vai dizer sim ou você vai dizer não? E aí nós precisamos dar uma resposta, né? O profeta vai dizer assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Ele vai relutar, vai dizer: eu não consigo, eu não posso, eu não tenho capacidade. Mas depois ele se rende e vai dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me. E é essa resposta que nós temos que dar. Tem aquela passagem que diz assim, né, que Jesus estava conversando com os discípulos e ele perguntou para os discípulos: quem dizem as pessoas que sou eu? E eles começaram a responder assim: olha, algumas pessoas dizem que você é um profeta, igual muita gente fala hoje, né? É um profeta, falou muita coisa bonita, mas não é Deus. E eles disseram: algumas pessoas dizem que o Senhor é um profeta. E outros diziam assim: mas tem gente que fala que o Senhor é João Batista, porque João Batista tinha morrido, né, degolado. Então eles pensaram assim: João Batista reencarnou aqui nessa pessoa. E outros diziam assim: muitos dizem que o Senhor é Elias, o profeta Elias. E aí Jesus agora se direciona para os discípulos. É uma pergunta pessoal para você. E vocês, quem dizem que eu sou? Dos 12 discípulos que estavam com Jesus, que caminhavam com Ele, que viam os milagres, que viam Jesus expulsar demônios, nenhum deles teve a coragem de levantar a voz. A não ser quem? Quem é que deu a resposta? Um deles respondeu. Vocês conhecem a passagem? Não conhecem? Então nós vamos pegar Lucas 19. Gente, eu acho que não é essa passagem. Mateus 16.
É Mateus 16. Mateus 16, versículo 13, página 1304. Vou ler rapidinho para você entender o contexto. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou a um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Olha aí, tá vendo? Ele direcionou a pergunta. E os discípulos não tiveram coragem. Nós só vimos a resposta, né? Do que teve a coragem. Mas vamos olhar para os outros 11 que caminharam tanto tempo com Jesus, viviam 24 horas com Ele, dormiam no mesmo lugar, comiam no mesmo lugar, viu Jesus caminhar sobre as águas, viu ressuscitar mortos. Eles não tiveram coragem de responder. Mas aí foi lá o corajoso, né? Versículo 16. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então São Pedro, ele teve a coragem de dar a resposta. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Este mesmo que São Paulo vai dizer, né? É o Senhor, diante do qual todos os joelhos se dobram. E é o nosso Salvador, porque todos nós somos necessitados da salvação de Jesus. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, nenhum de nós teríamos acesso à salvação. Por mais santo que nós fôssemos, por mais bem que nós fizéssemos, a nossa força humana jamais teria condição de pagar a nossa dívida com Deus, a dívida do nosso pecado. Mas, resumindo, né? Como é que eu faço para evangelizar? Primeiro, conhecer Jesus através da Bíblia. Quem ainda não começou a ler a Bíblia, né? Comece a ler. Se quiser procurar um método, procura lá no Google, né? Método para ler a Bíblia, método do Padre Jonas, ou então a Bíblia no meu dia a dia, ou então método para ler a Bíblia, Canção Nova, que lá você vai encontrar a sequência dos livros para você ler. Mas se você não quiser, ou se você não tiver facilidade para encontrar essa lista, comece a ler o Novo Testamento. Começa lá a partir do Evangelho de Mateus e vai até o final. Aí depois que você terminar, você começa no Antigo Testamento. Não comece a ler a Bíblia a partir do Gênesis, porque você não vai dar conta de chegar ao final. Se for começar, tem que começar, né, da parte certa. E segundo, pedir a ajuda do Espírito Santo. Então, só para finalizar, né, nesse final de semana, nós tivemos aí um final de semana todo, né, inteiro de evangelização. Então, graças a Deus, nós tivemos lá vários jovens, né? No nosso grupo de oração tinha 4 jovens do nosso grupo, graças a Deus, né? Estou vendo ali mais um com a camisa, né, do evento. O evento se chamou Jesus nas Praças, né? E esses jovens saíram de casa em casa com coragem, né? Olha lá, tá vendo? Tem mais ali atrás, a bolsinha. Eles ganharam essa bolsa, ganharam um squeeze e a camiseta. Aí saíram esse bando de gente na rua, né? E parava numa rua de 2 em 2 e saía evangelizando. Então, somente com a ajuda do Espírito Santo para ter essa coragem. E foram em bairros complicados,
vai Novo Paraíso, vai São Lucas, né? Regiões assim necessitadas de talvez pessoas que nunca ninguém foi lá para poder falar de Jesus.